Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui vai o gabarito da atividade Encontre as retas, né? Que encontrar 11 retas diferentes que passam pelo ponto P. Vamos começar? Então, a gente vai encontrar 11 retas que passam pelo ponto P e tem uma característica que cada questão vai falar, tá bom? Então, primeiro, passa pelo ponto P e pelo ponto A. Então, ele deu dois pontos que pertencem à reta. Então, uma das formas é por determinante, né? Eu jogo no determinante ponto P, de coordenadas 3 e 4, ponto A, menos 6 e 2, e o x e y representando qualquer outro ponto da reta. E aí, uma coluna de 1, e aí calculo o determinante igual a zero, porque se determinante igual a zero, eles estão alinhados, né? Pertencem a uma mesma reta. Então, a ideia é que o ponto A, o ponto P e o ponto x e y, que representando qualquer outro ponto, né? Estejam alinhados sobre a mesma reta. Então, vou fazer por regra de Sarros, né? Copia a primeira e a segunda colunas. E aí, multiplica na diagonal, ó. 1 vezes menos 6 vezes y, menos 6y. 4 vezes 1 vezes x, 4x. 3 vezes 2 vezes 1, mais 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Só que desse lado inverte o sinal, então fica mais 24. Mais 3y, inverte o sinal, menos 3y. E mais 2x, inverte o sinal, menos 2x, igual a zero. E aí eu só vou somar. 4x menos 2x, 2x. Menos 6y, menos 3y, menos 9y, e 6 mais 24, mais 30, é igual a zero. Então, eu tenho a equação dessa reta na forma geral, tá? Lembrando que a forma geral tem infinitas possibilidades, tá? Então, ele pediu geral, reduzida e segmentária. A reduzida é só isolar o y, então, menos 9y, passo o 2x e o 30 para o outro lado, inverte o sinal, menos 2x menos 30. Então, y igual menos 9 está multiplicando, passa dividindo, né? Todo mundo do outro lado. Daí eu só vou ajustar. Menos com menos fica mais, 2 sobre 9x. Menos com menos fica mais 30 sobre 9. Então, aqui eu tenho a equação da reta na forma reduzida, né? E na reduzida, lembrando que a gente acha o coeficiente angular, então m igual a 2 sobre 9, e o coeficiente linear, que é o quê? 30 sobre 9, que me informa onde a reta toca no eixo y, ou seja, o ponto 0, e 30 sobre 9, tá? Ele quer também na forma segmentária. Na segmentária, tem que colocar no padrão da segmentária, que é x sobre p mais y sobre q, que é igual a 1. Então, eu vou pegar aqui a partir da geral, ó. Fazer aqui. A partir da geral, então, eu tenho 2x menos 9y igual, o 30 passa para o outro lado, menos 30. Como tem que ficar igual a 1, eu vou dividir por menos 30, que aí vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Só que eu tenho que dividir a equação inteira, né? E agora eu posso simplificar. 2 com 30 fica 15, então fica x sobre menos 15, menos com menos mais, y sobre 30. Lembra que tem que ficar só o y em cima, né? Então, 9 passa dividindo 30, que é igual a 1. Agora, eu tenho na forma segmentária, onde eu identifico o Q, né? Que é o mesmo Q da reduzida, 30 sobre 9, e o P, que é igual a menos 15, que me fala onde a reta toca no eixo X, ou seja, ponto menos 15 e 0, tá bom? Aí, para fazer o gráfico, eu preciso de dois pontos, né? A segmentária já me dá esses dois pontos, né? Onde toca no eixo X, menos 15, 0, e onde toca no eixo Y, que é 0 e 30 por 9, tá? Então, eu vou fazer um esboço aqui. Então, mais ou menos isso aqui. Coloco lá o ponto
do menos 15, que é o P onde toca no eixo X, né, ó. E toca no eixo Y, 0 e 30 sobre 9. E aí, 2 pontos é só traçar a reta, tá bom? A 2, passa pelo ponto P e pelo ponto médio de B e C, tá? Então, seria isso aqui, ó. Tem o ponto B e o ponto C em algum lugar, tá? E aí, existe o ponto médio entre B e C, tá? Vou chamar de M. Ele quer a equação da reta que passa por P e por esse ponto médio, ó, essa reta aqui. Então, eu preciso achar esse ponto médio entre B e C, né? Então, o ponto médio, x do ponto médio vai ser x de B mais x de C dividido por 2. E aí, eu somo. Menos 6 menos 4 dividido por 2 dá menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. E o y de M, y de B mais y de C dividido por 2. Eu somo também. 5 mais 7 dividido por 2, que é 12 por 2, que é 6. Então, o ponto médio tem coordenadas menos 5 para x e 6 para y, tá? E agora eu quero a reta que passa por esses dois pontos, tá? Aí pode ser por determinante também. Tem 2 pontos que pertencem à reta. Vou fazer por determinante de novo. Coloco os pontos, 3, 4 e 1. O ponto M, menos 5, 6 e 1. E o x e y representando qualquer ponto da minha reta, tá? Lembrando que essa ordem aqui pode alterar, tá? Desde que você coloque o ponto na mesma linha, as coordenadas do mesmo ponto. Então, vou copiar a primeira e a segunda colunas e vou fazer a regra de Sarros. Menos 5y, 4x, 6 × 3, 18. Aqui dá menos 20, inverte o sinal, mais 20, mais 3y, menos 3y, mais 6x, menos 6x, que é igual a 0. Aí eu só vou somar. 4x menos 6x, menos 2x, menos 5y, menos 3y, menos 8y, e 18 mais 20, 38, igual a 0. Então, eu tenho a equação na forma geral, tá? Essa aqui é a minha forma, geral. Para passar para reduzida, é só isolar o y, né? Menos 8y vai ser igual a 2x menos 38. O menos 8 está multiplicando e passa dividindo. Menos 8 dividido por menos 8. Aí, eu só vou simplificar, né? Y é igual a 2 por 8 dá menos 1/4 de x. Aí, 38 menos com menos fica mais. 38 por 8 vai dar 19 sobre 4. Então, eu tenho a equação na forma reduzida. Bom, para a forma segmentária, eu vou pegar a geral, né? Menos 2x menos 8y, que é igual a menos 38, né? Ó, 38 passei para o outro lado. Então, vou dividir por menos 38. Dividir por menos 38. E aí, eu simplifico. Só menos com menos vai ficar mais x sobre 2 por 38, dá 15, 19. Menos com menos fica mais. Aí, y sobre 38, dividido por 8, que é igual a 1, tá? Então, eu tenho na forma segmentária, tá? Posso até simplificar o 38 com 8, ó. Deixa eu só ajustar melhor. Y sobre 19 sobre 4, que é igual a 1. Então, tenho a equação na forma segmentária, né? Que ele me dá o P, que é 19, e me dá o Q, que é 19 por 4. Passa pelo ponto P de 3, 4
e tenho P igual a menos 4. O P vem da equação segmentária, né? Segmentária, que é x sobre P mais y sobre Q, que é igual a 1. Ele me deu o P e eu tenho um ponto que pertence à minha reta. Se o ponto pertence à reta, ele satisfaz a sua equação, não é? O x e o y representam qualquer ponto da reta, tá? E é o ponto 3 e 4. Então, vou substituir, ó, as coordenadas do P, do ponto P e o P ali. Então, vai ficar 3 sobre menos 4, mais 4 sobre Q, que é igual a 1, tá? Porque agora só ficou o Q de incógnita, tá? E agora é só achar o valor do Q. Posso colocar ali 4Q, que é igual a 1. O menos 3 quartos, vou passar para o outro lado, fica mais 3 quartos, tá bom? Então, 4 sobre Q igual, vou somar os dois, dá 7 sobre 4. E aí, o Q tá dividindo, posso passar ele multiplicando. Porque aí eu vou fazer aqui em cima. Vou ficar com 4 igual a 7 quartos vezes o Q, tá? Tava dividindo, passou multiplicando. Vou isolando o Q. O 4 tá dividindo e vai passar multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 4, que é igual a 7Q, tá? E 4 vezes 4 é 16. Agora, o 7 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, Q igual a 16 sobre 7, tá? Aí, eu consigo voltar e colocar na segmentária, ó. X sobre o P, que é menos 4, que ele me deu, mais y sobre o Q, que é 16 sobre 7, que é igual a 1. Então, eu tenho a equação na forma segmentária, tá? Da segmentária, posso passar para geral e reduzida. Então, o que eu vou fazer, ó? X sobre menos 4 é menos x sobre 4, né? Mesma coisa. O 7 eu vou voltar multiplicando o y. 7y sobre 16. 1 vou passar para cá. Menos 1 igual a 0, tá? Ele tá na forma geral. Ó, termo em x, termo em y, termo independente igual a 0. Já tá na forma geral, tá bom? Mas se quiser achar outra forma geral, vou colocar ali, que não tenha fração, né? Eu posso multiplicar por o que tá embaixo. 16, 16 dividido por 4, 4 vezes menos x, menos 4x. 16 dividido por 16, 1 vezes 7, mais 7y, e 16 vezes menos 1, menos 16 igual a 0. Então, também tá na forma geral, tá? Lembrando que a geral, ela tem infinitas possibilidades, tá bom? Então, coloquei duas formas gerais, falta a forma reduzida. Reduzida isola y, 7y igual a 4x mais 16. 7 está multiplicando isso e o y passa dividindo. 16 por 7. E aqui é a forma reduzida, tá bom? Na 4, ele fala, passa pelo ponto P, 3, 4 e tem coeficiente angular igual a menos 2. Então, ele falou que o M é igual a menos 2, tá? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho um ponto que pertence, que é o ponto 3 e 4, que pertence à reta, vou chamar de reta T, né? Eu quero achar. E tenho o coeficiente angular da reta T, que é igual a menos 2, tá? Que ele me deu. Então, se eu tenho um ponto e a equação da reta, uma das formas é jogar no ioiô michoxô. No ioiô michoxô, o x0 e y0 representam um ponto da reta, que seria o ponto P. Então, y menos 4, que é o y, né? Igual ao m, que é menos 2, vezes x, menos 3, que é o x do ponto P. E eu só ajusto. Distributiva, né? Menos 2x, menos 2 vezes menos 3 mais 6. Então, aqui eu posso ter
y igual a menos 2x, menos 4 passa para lá, mais 4, mais 6, mais 10. Tá? Então, aqui é a forma reduzida. Tá? Vou fazer a forma geral. Na forma geral, é só igualar a zero. Então, eu posso ou passar o menos 2x e o 10 junto com o y, ou passar o y para o outro lado, tá? As duas são formas gerais, tá? Vou fazer os dois. Então, posso passar o y para o outro lado, então fica menos 2x menos y mais 10 igual a zero, ou eu passo o menos 2x mais 10 para o outro lado. Então, o 2x passando para o outro lado, inverte o sinal. O y continua positivo, que ele não mudou, e o mais 10 passa para lá, menos 10, que é igual a zero, tá bom? As duas são formas gerais, tá? O que acontece? Daqui para cá, é só eu multiplicar por menos 1, tá? Mas as duas são gerais. Falta a equação segmentária, né? Na segmentária, vou pegar essa aqui mesmo. 2x mais y igual a 10. Para ficar igual a 1, eu vou dividir por 10. Todas elas. Dá para simplificar aqui, né? Então, fica x sobre 5 mais y sobre 10, que é igual a 1. Equação segmentária. Vou começar. Então, tá bom. Então, passa pelo ponto... Agora ali não tá. Passa pelo ponto P e tem inclinação igual a menos 4/3. Quando ele fala inclinação, é a mesma coisa que o coeficiente angular ser igual a menos 4/3, tá? E agora eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto que pertence à reta, tá? E agora, posso jogar no ioiô michôchô ou jogar na reduzida. Agora, eu vou fazer pela reduzida, que é y igual a mx mais o q. E aí, eu substituo o ponto P do x e as coordenadas do ponto P, porque se ele pertence à reta, ele satisfaz a sua equação, e o m para achar o q. Então, vai ficar 4 igual a menos 4/3 vezes x mais o q. Dá para simplificar. Então, vai ficar 4 igual a menos 4 mais o q. Menos 4 passa para lá. 4 mais 4, que é igual a q. Logo, q igual a 8. Agora, com q, volta ali na reduzida e substituo. Y igual o m, que é menos 4/3, que ele já deu, mais o q, que vale 8, que a gente acabou de achar. Então, aqui eu tenho na reduzida, para passar para geral, posso passar o y para o outro lado, né? Então, vou ter menos 4/3 de x, menos y, mais 8 igual a zero. Tá na forma geral, tá bom? E a segmentária. Para achar a segmentária, se você achar mais fácil tirar da fração, pode tirar, tá? Vou tirar da fração, vou multiplicar por 3, porque aí tira esse 3 aqui de baixo. Então, só que eu tenho que multiplicar a equação inteira. 3 vezes menos 4/3, corto 3, vai sobrar menos 4x. 3 vezes menos y, menos 3y, e 3 vezes 8, 16, 24, que é igual a zero, tá? Tá na forma geral também, tá? Mas para passar para segmentária, vou fazer aqui em cima. Menos 4x menos 3y igual 24, vou passar para o outro lado, então fica menos 24. Então, eu tenho que dividir a equação inteira por menos 24, e aí eu só ajusto ela, né? Então, vai ficar x sobre, menos com menos fica mais, 24 sobre 4, mais também, menos com menos, y sobre 24 por 3, que é igual a 1, tá? Já tá na segmentária, eu posso simplificar, né? 4 por 24 dá 6, né? X sobre 6, 6 vezes 4, 24, mais y sobre, dá para simplificar o 24 com o 3 também, né? 24 dividido por 3 dá 8, sobre 8, que é igual a 1. Então, a equação segmentária, né? Só simplifiquei agora. Tá bom?
Na 6, passa pelo ponto P e o ângulo formado entre o eixo X e a reta é de 135 graus, tá? Então, eu tenho que o M é igual à tangente desse ângulo, que no caso é de 135 graus. E a tangente de 135 é igual a menos 1, tá? Se não souber, é só jogar na calculadora. Tangente de 135 que vai te dar menos 1. Lembrando que é em graus, então a calculadora tem que estar em graus também, tá? E agora volta na mesma coisa, tem um ponto e tem o coeficiente angular, tá? E aí posso jogar na reduzida ou no ioiô michôchô, tá? Agora eu vou jogar no ioiô michôchô, deixa eu pôr mais no cantinho ali. Ioiô igual a mi xoxô, tá? E aí eu tenho o ponto x0 e y0 é um ponto que pertence e o coeficiente angular. Então, y menos 4, que é igual a menos 1, vezes x menos 3. E é só ajustar. Distributiva, né? Menos x mais 3. Y igual a menos x. Passo o menos 4 para lá, dá mais 4. Logo, y é igual a menos x mais 7. Aqui eu tenho a equação reduzida. Para passar para geral, tá? Posso passar o x para o outro lado, então fica x mais y, o 7 também, menos 7 igual a 0. Tá na forma geral. E falta a segmentária, né? Segmentária x mais y igual a 7, né? O menos 7 passa para o outro lado. Vou dividir por 7, a equação inteira, pronto. X sobre 7 mais y sobre 7, que é igual a 1. Segmentária. Passa pelo ponto P e é paralela à reta R, tá? Então, eu vou achar a equação, vou chamar de reta T, tá? Que é paralela à reta R. Se essa reta T que eu quero achar é paralela à reta R, significa que o coeficiente angular da reta T é exatamente igual ao coeficiente angular da reta R. Como ele me deu a equação da reta R, eu consigo achar o coeficiente angular da reta R, né? Então, eu posso ou colocar ela na reduzida, né? Ou colocar na geral e achar pelo M igual a menos A sobre B. Nesse caso, tá fácil deixar ela na reduzida, ó, isolar o y, né? Passo 2x para lá, então fica mais 2x menos 8. Como tá na reduzida, o coeficiente angular é quem multiplica o x. Então, o coeficiente angular da reta R igual a 2. Ou seja, como ela é paralela, a reta T tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular da reta T é igual a 2 também. Agora, volta naquela. Eu tenho o coeficiente angular da reta T, que é 2, e tenho o ponto que pertence a ela, que é o ponto 3 e 4, tá? Posso jogar na reduzida ou usar de novo o ioiô mi xoxô. Então, y menos 4 igual a 2 vezes x menos 3. Y menos 4 igual a distributiva 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. E aí, eu vou ter y igual a 2x menos 6 mais 4, né? 4 passa para lá. Y igual a 2x menos 2. Equação na forma reduzida. Para achar geral é só igualar a 0, né? Então fica 2x, passo o y para o outro lado, ó. Fica menos y, menos 2, igual a 0. Então, aqui tá na forma geral. E a segmentária, né? 2x menos y igual a 2. Para ficar igual a 1, eu vou dividir por 2, mais a equação inteira. E aí, só ajustando, posso cortar, então fica x sobre 1, mais y sobre o negativo fica com o menos 2, que é igual a 1, tá bom? Agora, eu tenho na forma segmentária. Só uma coisinha. X é igual a x sobre 1, tá? A mesma coisa.
Mas se eu estiver colocando no padrão da segmentária, esse 1 tem que estar especificado aqui, para ele representar o valor do P, né? Onde toca no eixo X, que é o ponto 1 e 0, tá bom? Aqui também, ó, menos 2 é o quê? Que é menos 2, que fala onde toca no eixo Y, que é o ponto 0, e menos 2, tá? Segmentária sempre já me dá os 2 pontos. 2 pontos, traça reta, tá bom? Na 8, passa pelo ponto P, e agora é perpendicular à reta S, tá bom? Se essa reta, vou chamar de reta T de novo. Eu quero achar a reta T, que é perpendicular à reta S. Se duas retas são perpendiculares, né, a multiplicação de seus coeficientes angulares é igual a menos 1, tá? Então, eu vou achar o coeficiente angular da reta S, tá bom? Vou colocar lá na geral agora. Menos x mais 2y menos 5 igual a 0. Se tá na geral, é menos a sobre b. Então, menos o a é menos 1, menos 1, sobre o b, que é 2, ou seja, 1 sobre 2, tá? Então, o coeficiente angular da reta T vezes da reta S, que é 1 sobre 2, igual a menos 1. Logo, o coeficiente angular da reta T vai ser igual. 2 está dividindo, passa multiplicando. Menos 2. Aí, volta de novo. Eu tenho coeficiente angular e um ponto que pertence à minha reta, tá? E aí, pode ser no ioiô michôchô ou na reduzida. Vou fazer pela reduzida agora. Tem o M, que é menos 2, e o ponto P, que pertence, tá? Jogando na reduzida, y igual a mx mais o Q. Daí, o x e y é o ponto que pertence, né? Então, vai ficar 4 igual a menos 2, que é o m, vezes o x, que é 3, mais o Q. Aí, eu tenho 4 igual a menos 6, mais o Q. Logo, o Q vai ser igual, 6 passa para lá, mais 6, mais 4, 10. Achei o Q, e agora é só voltar e jogar na reduzida. Mx mais o Q. Opa. O meu M é menos 2x, e o Q acabei de achar que vale 10. Então, eu tenho a equação na forma reduzida, tá? Forma geral, vou passar o 2x para lá, mais y, vou passar o 10 para lá. Menos 10 igual a 0. Então, aqui eu tenho na forma geral. Segmentária, passo 10 para o outro lado. Então, tem que ficar igual a 1, então eu vou dividir por 10 dos dois lados. Logo, eu tenho x sobre 5, né? 2 por 10 dá para simplificar. Mais y sobre 10, que é igual a 1. Certo? Segmentário. Então, passa pelo ponto P e passa pela origem do sistema cartesiano, tá? A origem do sistema cartesiano é o ponto 0, 0. Então, ele passa pelo 0, 0 e pelo ponto P, tá? Dá até para já fazer traçar reta, né? Ó, passa pela origem, que é o 0, 0, e passa pelo ponto 3 e 4, ó, o esbocinho ali, que é o ponto P. 2 pontos, traçam a reta, tá bom? Agora, tenho 2 pontos que pertencem à reta. Pode jogar no determinante também, né? Ou achar o coeficiente angular, já que você tem 2 pontos. Então, vou fazer sem ser pelo determinante. Vou achar o coeficiente angular da reta, né? Como eu tenho 2 pontos, aí o que eu faço? Y de uma menos o y da outra. Então, fica 4 menos 0, dividido pelo x de uma, que é 3, menos o x da outra, que é 0. Então, o coeficiente angular é igual a 4 terços. Agora, eu tenho o coeficiente angular e um ponto que pertence. Na verdade, eu tenho 2, né? 0, 0 e o 3 e 4, mas eu só preciso de 1. Então, deixa eu colocar aqui. 4 terços e um ponto que pertence. Vou colocar o 0, 0, né? Que fica mais fácil. Aí, eu posso jogar no ioiô michôchô ou na reduzida também. Vou jogar no ioiô michôchô. Tá?
ponto que pertence ao 0, 0, então fica y menos 0, coeficiente angular igual a 4/3 vezes x menos 0. Então, eu vou ter y igual a 4/3 de x, né, distributiva, mais o 0. Então, aqui está a equação na forma reduzida, tá? E tem que ter o 0 aqui, representando o Q, né, o coeficiente linear, que é onde a reta toca no eixo y, que vai ficar o ponto 0, 0, toca ali no eixo y. A forma geral, ela fica assim, ó. Vou passar o y para o outro lado. 4/3 de x menos y mais 0 igual a 0, tá? Porque, na geral, eu tenho que identificar o A, que é 4/3, né? O B, que é menos 1, e o C, que é 0. Tá? Apesar de ser 0, né? Em questão de representação da equação, ela tem que estar ali, tá? E aí, agora, a segmentária, né? Tem ali 4/3 de x menos y igual a 0. O que acontece? A segmentária tem que ser igual a 1. Aqui eu não consigo, de modo algum, deixar igual a 1, tá? Então, não existe na forma segmentária essa reta, mas existe na reduzida, que tá aqui, e existe na geral. Tá bom? 10. Passa pelo ponto P e é paralela ao eixo X ou perpendicular ao eixo Y. Tá? Então, graficamente, eu vou colocar ali a minha reta, o eixo X, o eixo Y. Então, tem que passar pelo ponto P, 3 e 4, né? Então, vou colocar o meu ponto P, ó, 3 para X, 4 para Y, tá? Então, tem que passar por esse ponto aqui. E essa reta, ela é o quê, ó? Tá falando que é paralela ao eixo X, tá? Se é paralela ao eixo X, então ela tem que ficar aqui, né, ó? Paralela ao eixo X ou perpendicular ao eixo Y, tá? O que acontece? Se é uma reta paralela ao eixo X, qualquer ponto que eu tenha dessa reta, ó, seria aqui é o ponto 3 e 4, né? Aqui poderia ser o ponto 4 e 4, né, ó? 5 e 4, 6 e 4, 0 e 4, menos 1 e 4, tá? Para qualquer ponto dessa reta, eu posso afirmar que o y vai ser igual a 4, tá? Então, essa é a equação dessa reta. Para deixar ela na forma geral, o que eu faço? Se não tem o x, não é que ele não existe, né? Existe, porque se são pontos, todo ponto tem seu x e seu y, tá? Se não tem o x, é 0x, mais o y, tá? O 4 passa para lá, menos 4 é igual a 0. Aí, eu tenho a equação dessa reta na forma geral, tá? A reduzida, eu vou isolar o y. Então, o y vai ficar igual a 0 vezes x, menos 4 passa para lá, mais 4. Então, aqui tá ela na forma reduzida, tá? Quer ver que o m é igual a 0, tá? E o m é igual a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Tangente de 0, então o alfa é igual a 0. Tangente de 0 é igual a 0. Ele não forma ângulo, ela é paralela ao eixo x, tá bom? E aí, forma o coeficiente linear, que é o Q, né? O Q é igual a 4, toca no eixo y no ponto 0 e 4, ó. Tá aqui, ó, ponto 0 e 4, tá bom? E ela não vai ter na forma segmentária, tá? Porque se pegar a segmentária, 0x mais y igual, vou passar o menos 4 para lá, igual a 4. Vou dividir por 4, tá? O que acontece? Na segmentária não pode ficar 0x, né? O 0 teria que passar para baixo, dividindo o 4. Mais y sobre 4 é igual a 1, tá? O que acontece? Isso aqui não existe. Não é 4 dividido por 0, tá? Não existe. Não existe o P, na verdade, né? Porque ela não toca... O P me fala onde toca no eixo X. E, nesse caso, ela não toca no eixo X. Então, não existe. Tá? Então, existe na forma geral, tá aqui. Existe na forma reduzida. Mas a segmentária, ela não existe. Na 11.
passa pelo ponto P e é perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y, tá? Então, mesma coisa, ó, visualmente eu vou colocar ali eixo X, o eixo Y, o ponto P de coordenadas 3 e 4. Então, essa reta tem que passar pelo ponto P. Mas se ela é perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y, ela fica assim, né, ó. Perpendicular ao eixo X forma ângulo de 90 graus, não é? E aí, o que eu tenho? Qualquer ponto que eu escolha dessa reta, qualquer ponto, o x vai ser igual a 3, né? 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 3 e menos 1, 3 e menos 2, tá? Então, para qualquer ponto desta reta, eu posso afirmar que o x é igual a 3, tá? Então, essa é a equação da minha reta. Na geral, fica x, se não tem o y, é 0y, né? 3 passa para lá, menos 3 igual a 0. Então, eu tenho a equação dessa reta na forma geral. A reduzida tem que o quê? Isolar o y, menos x mais 3, tá? Mas, se o zero está multiplicando o y e o zero for passar dividindo, o que vai acontecer? Não existe, né? Não existe divisão por zero. Então, aqui não existe, aqui não existe. Não existe coeficiente angular, não é o m, na verdade, não existe, tá? Como m é igual a tangente de alfa, que é o ângulo formado, não existe, o alfa é de 90 graus, ó, perpendicular, porque tangente de 90 graus que não existe, tá? E o 3 sobre 0 aqui era o Q, né? O Q onde toca no eixo Y também não existe, porque se ela é paralela ao eixo Y, ela não vai tocar no eixo Y. Então, não existe o Q, o coeficiente linear, né? Não toca no eixo Y. A segmentária também não vai ter, né? Se eu tivesse a segmentária, ó, igual a 3, né? Peguei passou menos 3 para lá. Vou dividir por 3 dos dois lados. Então, vai ficar x sobre 3, mais y sobre 3. O zero tem que passar dividindo 3. Tá? Então, aqui também não vai existir, logo também não vai existir na forma segmentária.